boa noite. Hoje nós estamos fazendo mais uma live. Todas as quintas-feiras nós estamos fazendo live da educação, pautando sempre a educação, do ponto de vista, em especial, da educação pública, tá? Que de todas as escolas que nós temos no país, mais de 80% são escolas públicas. E, gente, essa semana, na verdade, na segunda-feira, nós tivemos um aniversário, que é o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós consideramos algo muito importante. Sem o ECA, a situação das crianças hoje em dia já é difícil, sem o ECA era muito mais difícil. Mas antes da gente começar a chamar os convidados de hoje, eu queria fazer alguma rodada de notícias do que vem acontecendo, principalmente aqui no país. Bom, a primeira notícia é sobre a Covid-19, tá? Nós temos quase 2 milhões de casos e de pessoas infectadas, tá, no Brasil, e 75.366 mortes em todo o país. Aqui no Ceará, nós estamos com 131 mil casos de pessoas infectadas oficialmente, tá, e 6.741 óbitos. O segundo informe, a segunda notícia, que me deixou, inclusive, muito revoltada hoje, tem a ver com um projeto de lei do deputado estadual Renato Roseno, que fala sobre as condições sanitárias para o retorno às aulas presenciais, tá? Porque a aula tá acontecendo, no estado estava até o final do mês de junho, na prefeitura também, que eram as aulas remotas, e está se programando um retorno presencial agora para agosto. E o Renato Roseno apresentou um projeto de lei que colocava condições sanitárias para esse possível retorno. E hoje foi rejeitado, assim, a gente ficou bem indignado mesmo. Nós não aceitamos essas condições que já eram precárias da maioria das escolas públicas, e com a Covid, o risco de vida, ele vai lá para cima com aglomerações nas escolas, nas salas de aula, né? Bom, a terceira notícia tem a ver com uma programação que a gente também faz todos os domingos aqui à noite, inclusive pelo Facebook. A gente tem uma programação de Assista Mulheres. A gente pega uma temática de mulheres em cima de um filme, e aí, a partir dessa temática, desse filme, a gente discute, né, a última, inclusive, a gente discutiu um pouco sobre gordofobia, estética, foi muito bacana, em cima de um documentário, Espaço da Mulher na Política, enfim, foi muito interessante o debate. E aí a gente também traz convidadas e apresenta aí, então, a temática e o debate sobre as nossas vidas, nós mulheres. Bom, vamos começar então, tá? Oi, o Vitor. Boa noite, Vitor. Vamos começar então o debate de hoje. A Rebequinha também está aí presente. Boa noite, Rebeca. Como eu havia falado para vocês, a temática de hoje tem a ver com os 30 anos do ECA, e a gente vai fazer esse debate colado com algo que é fundamental hoje para as crianças e adolescentes, que é essa relação do ECA e, inclusive, a importância com as escolas, né? Então, a gente viu recentemente os casos de esposa de Portal, né, que colocou aí de forma muito ruim o papel de uma minoria de professores, mas a gente quer que a escola seja, assim, um espaço seguro, e diante do que acontece na rua e dentro de casa, principalmente, a escola, ela tem um papel, sim, fundamental para as crianças e os adolescentes. E aí a gente trouxe pessoas Oi, Valéria, boa noite, a gente trouxe pessoas de diversas áreas para colocar o seu ponto de vista, e aí a gente vai começar, eu vou chamar todos aí, porque eu acho que fica melhor, tá? Mas a gente vai abrir, claro, individualmente a fala de cada um. O primeiro convidado é o Márcio Alan, que é advogado do escritório Feitito, inclusive, né? Oi, Alan, bem-vindo aqui à nossa live. A segunda pessoa que eu vou estar puxando é a Silvia, professora da Faculdade de Educação aqui na UFC. A terceira pessoa, a gente vai conversar com a mãe de estudante, também professora, a Jo. E a quarta convidada é a Lani, bolsista do CDVHS. Então, eu queria apresentar para vocês essa banca bem diversificada, e o debate vai ser bem interessante hoje. Vamos começar com a Lani, e depois a gente parte, então, para a professora Silvia. Obrigada por ter aceito o convite de todos vocês, tá? Alan, por favor, fique bem à vontade para colocar aí a sua opinião sobre o ECA e sobre as escolas. Então, boa noite, né, para todas.
E agradeço o convite da Ana. Acho que esse debate de 30 anos do ECA é um debate super importante no cenário nacional. Sempre foi importante desde que o Estatuto surgiu, e acho que nesse cenário agora político nacional ele se torna bem relevante, né? Acho que a gente podia fazer uma reflexão sobre o significado do Estatuto, né, com 30 anos. Talvez seja talvez seja a lei mais, né, atacada, né, no país por diversos setores, setores que identificam a garantia de direitos de crianças e adolescentes com digamos, uma forma de não responsabilização, né, quando se tem a prática de atos infracionais. E, nesse sentido, que acabou sendo marcado como se fosse uma lei que garante a impunidade, né? O que não é nada disso. Então, acho que a reflexão sobre o Estatuto enquanto um instrumento jurídico de proteção de direitos é bastante relevante, né? É um tema que eu me sinto bem à vontade para conversar, né? Advoguei alguns anos no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, no SEDECA, né? Hoje sou associado do SEDECA, estou na função, né, de presidente na diretoria e me agrada muito fazer esse debate de forma pública, né? Relembrando também o tempo lá que a gente advogava por lá, e no SEDECA advoguei especificamente com o tema da defesa do direito à educação. Então, acabei tendo a sorte de atuar nesses dois temas, né? Direitos da criança e direito à educação. E isso acabou sendo uma grande escola, né, para minha formação nessa luta pelos direitos humanos em geral. Então, acho que é importante relembrar o que era o Estatuto antes, né? O que era o Estatuto não, o que era a legislação anterior ao Estatuto, né? Antes do Estatuto surgir, em 90, a gente tinha uma legislação marcada pela uma forma repressiva de trato com a infância, que era o Código de Menores. O Código de Menores era uma legislação baseada em quê? Ele elencava situações irregulares, né? E a nomenclatura é importante, então ele elencava situações irregulares, como estar na rua ou praticar, né, um ato infracional, praticar um crime, ou mesmo a situação de abandono. Então, ele elencava essas situações e institucionalizava aquela infância, seja no abrigamento, né, seja na repressão, né, na repressão, digamos, socioeducativa, não era esse termo, né, mas para não dizer penal, como, por exemplo, ficaram conhecidas FEBEMs. E tanto é isso que quem, né, teve a infância ali na década de 80, ou um pouco antes, vai lembrar da figura do comissário de menores, né? Que era aquela figura que, né, diziam que via buscar que o menino estivesse brincando ali na rua de uma forma, né, que não fosse muito, digamos assim, calma, né? Então você tinha essa figura, né? Mas era uma legislação, então, que ela não pensava em garantir direitos. O Código de Menores, ele pensava em como institucionalizar, a partir da ideia de repressão, né, condutas ligadas à infância e adolescência. E aí se criou um grande estigma na figura do menor, né? Dessa palavra menor, e tudo que ela passou a significar. É o menor abandonado, é o menor infrator, e se estigmatizou isso sempre como algo que tinha que ser reprimido, né? A professora Ângela Pinheiro, aqui, né, da UFC, também associada do SEDEC, contribui muito com a gente lá, ela tem um livro, Representações Sociais da Infância, né, em que ela trabalha com algumas categorias, né? Então, essa é a categoria da infância e da adolescência como objeto de repressão do Estado. Quando o Estatuto surge, ele vem cortar essa lógica. Ele é um Estatuto que, primeiro, ele não
serve para criança somente em situação irregular. Ele atende a todas as crianças. Então, o objeto do estatuto são todas as crianças e adolescentes, não importa a classe, não importa a condição. Né? E aí ele estabelece um rol de direitos, entre eles, inclusive, o direito à educação. Além desse rol de direitos, ele estabeleceu entes que devem zelar por esses direitos. Então, aí eu tenho a figura do Conselho Tutelar, que é um ente comunitário, né? A ideia do Conselho Tutelar ser eleito é para ele ser um ente comunitário. A gente vai ter a formação do sistema de garantias de direitos, uma rede de proteção que vai desde o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, a sociedade civil, ONGs, e também poder público, né, poder executivo, principalmente conselhos de direitos, como o CONDICA, como o SEDICA. Essa rede de proteção, essa rede de garantia de direitos, teria o papel de assegurar a prioridade absoluta que o ECA fala. Né? Que basicamente é o quê? Políticas ligadas à infância têm que ter prioridade, principalmente prioridade orçamentária. Né? Então, a mudança de paradigma lá na década de 90, né, ela é bastante importante. E aí, é importante dizer, não é um tema totalmente ligado à educação, mas é importante dizer que adolescentes que praticam crimes no Brasil, eles são responsabilizados no sistema socioeducativo, eles podem ficar dos 12 aos 21 anos encarcerados nos centros socioeducativos. Então, não há aí impunidade, né? Infelizmente, as propostas de redução da maioridade penal são muitas e sempre persistentes, como se isso fosse uma solução para o cenário de insegurança ou de crimes no país. Então, nesses 30 anos, então, importantíssimo defender mais uma vez o Estatuto. Né? Defender que uma série de direitos garantidos na legislação não podem ser, né, flexibilizados, não podem ser negados. E também exigir obrigações do Estado concretas. Né? E aí, no direito à educação, só para a gente iniciar esse bate-papo, né, nós estamos num cenário bastante crucial. Por quê? Podemos ter aí um ano de 2021 com a institucionalização de um modelo híbrido de ensino, né? As grandes redes privadas que atuam na educação, né, defendem isso. Então, essa é uma ameaça concreta. Né? Vamos ter a votação do Fundeb, vai para a pauta na Câmara dos Deputados dia 20, que também é uma pauta importantíssima. Nós temos que ter mais recursos e precisamos também, né, continuar com a política de valorização dos profissionais. Eu acho que esse é um cenário complexo, porque a pandemia ela traz uma dificuldade de arrecadação, né, dos entes, e aí se torna crucial defender o direito à educação nesse cenário para que a gente não tenha retrocessos nesse período. Tá bom? Então, essa seria a minha fala inicial para começar o debate. Desculpa, o microfone estava desligado. Obrigada, Márcio. Bom, eu queria agradecer aqui a participação da Ana Érica, a Luana, o Carlos Alberto, que estão assistindo, a Valéria Alves. A Érica disse que é importante o debate e disse que é aluna da professora Silvia. Deve estar com saudade, viu, Silvia? A Érica, que está relembrando aqui os tempos de sala de aula. Rebeca também, Misael, que está assistindo, e está dizendo, Márcio Alain Menezes Moreira. Olha aí, vai dar já o CPF do um camarada histórico na luta pela educação pública. Deu para perceber que o Márcio tem aí uma estrada muito importante aí na defesa aí dos direitos da criança e do adolescente. Me fez lembrar, inclusive, dos anos 80 e comecinho dos anos 90, quando ainda não tinha o ECA, e essa passagem da FEBEM era muito ruim. Eu, inclusive, assisti um documentário recentemente desse período da FEBEM, e todas as crianças que foram entrevistadas, né, choravam e diziam que queria sair de lá. É um espaço de tortura, de muita violência, e foram para lá algumas que nem tinham cometido crime algum, como você colocou, né? É porque estavam na rua, sem o pai, sem a mãe, aí se pegava e levava
para a FEBEM, e, enfim, terrível isso. Só teve um que disse que gostava de estar lá porque tinha comida, né? Então a gente vê aí a situação de precarização que existia no passado e que a gente precisa investir muito, muito mesmo, para que as crianças tenham, na verdade, não nas crianças apenas, nas escolas, nas famílias, né? Então, salário e trabalho, a gente vê que a maioria delas que passa por condições, situações de rua, inclusive, tem muito a ver com a precariedade de vida dos pais, né? Bom, teve uma outra coisa que o Márcio também colocou que eu achei interessante, e lembrando, trazendo para cá, que a gente tem um novo ministro da Educação, né? E ele, inclusive, defende a violência para o aprendizado. Isso é um retrocesso, assim, imenso. É exatamente o que propõe o bolsonarismo, rasgar o ECA, né, retornar o que foi aí o período dos anos anteriores a 1900 comecinho dos anos 90, 91, 92. Bom, a gente vai passar agora para a professora Silvia, para ela, obviamente, falar, expressar a opinião dela a respeito do ECA e das escolas. Acho que ela vai abordar mais a temática da educação. Fique bem à vontade, Silvia, para poder falar aí sobre essa importância das escolas na vida da criança e do adolescente. Boa tarde ou boa noite já a todos. Queria agradecer a Ana Karine o convite, falar da minha alegria de compartilhar essa live com o Márcio Alan, que eu conheço de muito tempo por conta do SEDECA, todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo lá, a Jo, que eu conheci agora há pouco, e a Lani também. Tá? Bom, o Márcio já nos deu assim, um panorama muito importante, né, sobre o ECA, e eu queria começar destacando exatamente que o ECA tem um papel muito importante, né, de tornar a criança e o adolescente visíveis na nossa sociedade, visíveis e com direitos, porque nós temos uma sociedade altamente adultocêntrica, onde não se olha, não se escuta, não se percebe a criança com suas peculiaridades e seus direitos. Então, logo anteriormente ao ECA, nós tivemos no cenário internacional a Convenção sobre os Direitos das Crianças, né? E o ECA vem trazer exatamente, né, essa ideia da criança e do adolescente como precisando ter, de toda a sociedade, uma prioridade absoluta. Em relação à educação também, mas também em relação às outras áreas, né? Em relação à educação das crianças, que é o tema com o qual eu venho trabalhando há mais tempo, muita gente não percebe ainda o quanto a educação infantil, quer dizer, aquela educação de 0 até 5 anos de idade, é um direito da criança, né? E isso está colocado desde a Constituição, né, de 88, quando no artigo 54 é colocado claramente que o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente a educação inclui a creche e a pré-escola, mas o ECA veio trazer reforçar, né, esse direito, quando afirma no seu artigo 53 que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, né? E ela vai listando o que isso significa, né? Quer dizer, esse artigo 53 vai listando o que isso significa na prática, e o inciso 4 diz justamente que o direito da criança pequena, né, se realiza no atendimento em creche e pré-escola, né? Então, é importante a gente chamar atenção para que o direito à educação é um direito da criança. Isso, muitas vezes, eu vejo, não só em espaços como a própria universidade, os alunos iniciantes, com a ideia de que a educação infantil não é um direito, mas isso, não ter essa segurança, essa certeza de que a educação infantil é um direito da criança, faz com que a gente veja como um favor a abertura de uma nova creche na comunidade, por exemplo, né? Que a gente não busque esses agentes, né, dos quais o Márcio Alan se referiu, aos quais o Marcelo Alan se referiu agora há pouco, não busque os agentes que têm de nos ajudar a garantir esses direitos, né?
Então, quando a gente tem, né, essa compreensão de que o direito é da criança e não apenas um local onde os pais vão deixá-las, né, as crianças ou mesmo os bebês, né, menorzinhos, a gente tem essas posturas que a gente tem visto na mídia, né, de que as crianças de creche e pré-escola precisam voltar, né, a ter atividades presenciais porque os pais precisam trabalhar. Então, isso é um equívoco muito grande, né, que não pode ser tolerado, né? Nós temos ainda muita criança fora da creche, né? A creche, lembrando, né, essa faixa de 0 a 3 anos, né? Isso vale para o Brasil inteiro, nós temos 70% das crianças de 0 a 3 anos ainda fora da creche, quer dizer, excluídas desse direito, e em Fortaleza há essa mesma taxa, né, de exclusão. Inclusive, ainda esse ano, o SEDECA entrou com uma ação civil pública, né, no Ministério Público daqui do Ceará, reclamando esse direito, né, e houve um sucesso em relação a essa ação, porque a Justiça determinou que a Prefeitura de Fortaleza amplie as vagas em creche, né? Então, mas é importante a gente lembrar que a criança não tem só direito a uma vaga, ela tem direito a uma educação de qualidade. Nesse sentido, a gente precisa lembrar que, tanto na educação infantil como ensino fundamental e médio, é necessário que a escola ofereça um ensino de qualidade. Esse é um dos princípios do ensino para qualquer etapa da educação, previstas tanto na Constituição como na LDB, né? Então, quando a gente se refere à educação de pessoas que têm peculiaridades tão fortes, né, como bebês, crianças bem pequenininhas e pequenas, a gente tem de conhecer melhor a educação para poder... Que educação é essa destinada a esses sujeitos? Porque senão a gente não consegue exigir esse direito na sua plenitude. Então, quando a gente lembra, né, que o objetivo da educação infantil, que está desde a LDB, né, de 96, tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança, se a gente compreende bem esse objetivo, a gente não vai aceitar, né, nem, por um lado, no extremo, instituições que vão tratar a criança apenas como um corpo a ser cuidado, né, alimentado, nem no outro extremo, instituições que veem a criança sob uma cabecinha ambulante que precisa ser preenchida, né, de conhecimentos, preparando essa criança pretensamente para o ensino fundamental. A gente tem que lembrar que na educação infantil, o currículo é algo totalmente diferente de outras etapas da educação, porque ele é concebido como um conjunto de práticas que articulam nessas experiências e saberes que a criança tem, porque se acredita, sim, que a criança é um ser potente, rico, né, que tem conhecimentos, tem saberes, que precisam ser articulados com todo esse arsenal de arte, tecnologia, ciência que a nossa sociedade vem produzindo. Então, quando a gente entende essa função da educação infantil, a gente vai ver como ela é importante nos processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, né? Nós temos um instrumento dentro da educação infantil, uma norma mais recente, que é a BNCC, que, de um modo geral, eu vejo que as pessoas não conhecem muito bem, né, a BNCC da educação infantil, confundem essa base da educação infantil com outra base, que é a do ensino fundamental e do ensino médio, que tem outras características, né? Então, se a gente conhecer, por exemplo, essa proposta, né, eu tive a honra de participar da proposta antes do golpe, né? Nós tivemos 3 colegas e eu fizemos uma proposta de base que sofreu reformulações ao longo do tempo, mas uma coisa muito importante, uma das coisas muito importantes que não mudou foi a proposta de definir direitos das crianças. E esses direitos das crianças, eles precisam ser conhecidos para serem exigidos
como parte dessa qualidade da educação infantil, né? Então, esse direito de conviver democraticamente, de brincar cotidianamente, de explorar, né? De participar ativamente de tudo, desde o planejamento até avaliações, né? De se expressar, né? E, finalmente, de se conhecer, esses direitos das crianças, eles expressam os princípios éticos, políticos e estéticos que estão nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e eles tornam mais visíveis, né, as características das crianças nesse processo. Se a gente conhecer mais esses direitos, tiver a oportunidade de estudar mais que direitos são esses, a gente não vai aceitar certas, vamos dizer assim, tarefinhas, né, que são apresentadas para as crianças, e certas práticas pedagógicas ainda, né, que infelizmente permanecem, né, em algumas escolas. Esses direitos são inegociáveis, né, e eles dão visibilidade às peculiaridades das crianças, que têm formas próprias e bem potentes de aprender. Eu acho que se a gente lembrar, né, de nossas crianças concretas, né, que infelizmente, como eu já falei, uma boa parte delas está excluída desse direito à educação, mas essas crianças, de um modo geral, elas vivem em locais da cidade de Fortaleza, onde, infelizmente, elas não têm acesso à literatura infantil, porque não tem bibliotecas locais. Elas não têm acesso à brincadeira com seus pares de uma forma segura, porque elas não têm parques nem outros equipamentos nas suas comunidades. Elas não têm acesso a artes plásticas, porque não tem museus perto das casas delas. Não têm acesso a teatro. Então, onde que essa criança vai encontrar um espaço rico? Vai ter um profissional, que é o professor, professora, geralmente, ainda na educação infantil, né? Embora nós tenhamos, felizmente, né, começado a receber vários homens também nessa função de professor de educação infantil. Essas professoras são parceiras que são, assim, bem formadas para acompanhar a criança nesse seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. E elas vão enriquecer esse processo, né, como eu estava falando antes, em relação ao conceito de currículo dentro da educação infantil, através de uma escuta dessas crianças, através de uma observação muito atenta dessas crianças, vão propor atividades de acordo com isso, de acordo com o que elas vão sentindo que essas crianças têm interesse, né? Então, para essas crianças, né, que têm menos acesso, infelizmente a gente mora num país, né, e numa cidade altamente desigual, muito injusta em relação à maioria da população, muito injusta. Então, as crianças que não têm computador em casa também não têm computador na escola. As crianças que não têm bons livros de literatura infantil em casa também não têm acesso na escola, né? Então, esse fosso entre as classes sociais, ele é aumentado pela baixa qualidade das nossas escolas e falta de equipamentos também sociais, né? Então, para essas crianças, a creche pré-escola, de qualidade, não qualquer uma, ela faz mais diferença ainda, né, para essas crianças, né, terem todo o desenvolvimento que elas podem, porque as nossas crianças pobres, elas têm tanta inteligência, tanto potencial, tanta riqueza quanto qualquer criança rica, elas não são menos, mas elas precisam ter oportunidades iguais às outras, né? Então, nesse sentido, a escola, aqui no caso da criança pequena, a creche ou a pré-escola, assume uma importância imensa. Então, a gente tem mesmo de ter consciência do direito de todas a creche e pré-escola e lutar com o direito, não como um favor, porque não é um favor. Então, é isso, por enquanto. Obrigada. Excelente, Silvia. Eu vou ler aqui alguns comentários. O Flávio está participando, o Flávio Patrício, do Bom Jardim. Legal, Flávio. Misael, muito bom ver e escutar a amiga Silvia, uma referência imprescindível no debate sobre educação infantil. Também acho, Misael, concordo. A Jesus Araújo Ribeiro, ela diz assim, é verdade, o Márcio é um grande militante da garantia de direitos à criança e adolescentes, em especial o direito à educação. A Clarice Gomes diz assim, boa noite,
Clarice, professora do município de Fortaleza e de Maracanaú, militante do Fórum de Educação Infantil e Fórum de Educação de Jovens e Adultos. Boa noite, Clarice. A Jesus diz assim: Silvia, é importante destacar o direito à educação às crianças de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas, previsto no ECA. O Vitor diz assim: boa noite, Vitor, aí eu já tinha colocado. Vamos ver aqui outra participação. A Jesus diz assim: vale destacar que os direitos ficaram na BNCI após o golpe, à custa de muita luta do MIEB, por meio... MIEB. Eu acho que... MIEB. Estou aqui, né? Dificuldade aqui de ler esse resumo aqui das letras. Bom, por meio dos fóruns estaduais de educação infantil. A Jesus também fala: Silvia, a honra foi nossa tê-la no grupo da BNCI. O Ricardo fala uma coisa muito interessante. Penso que, e eu tenho total acordo, Ricardo, ele diz assim: penso que haja uma inversão de valores muito grande em relação à educação. Na educação infantil, o ensino fundamental era para termos, em todas as esferas, a maior infraestrutura e os profissionais mais bem qualificados, e vou acrescentar aqui, mais bem pagos, tá, gente? Não estou querendo dizer que os universitários não têm que ser bem pagos, mas eu estou querendo colocar aqui que essa desvalorização do professor da educação infantil é muito preocupante, né? E eu vejo, assim, de uma forma, o quanto é ruim, porque é um trabalho de dedicação e que requer muita energia e muita, enfim, é um trabalho bem grande, tá? Ele diz assim: para dar às nossas crianças uma educação que realmente cumprisse o seu papel. Mas, como foi muito bem citado, parece que está sendo feito um favor quando se abrem creches e escolas de níveis quaisquer. Foi isso que a Silvia colocou também sobre esse favor, entre aspas, né, do ponto de vista da visão de algumas pessoas. Algo interessante que a gente tem percebido durante a pandemia, que a escola tem feito muita falta na vida das crianças e na vida dos pais também, né? Então, a pandemia, ela foi uma lupa, está sendo uma lupa em muitas coisas, e a creche, a escola, ela está passando também por esse aspecto aí da gente enxergar a importância do professor de educação básica, né, do ensino fundamental, enfim. E uma das coisas interessantes, com essa pressão do retorno às aulas, devido à abertura da economia, as pessoas têm tratado a creche, as escolas, como um depósito de criança. E a fala da Silvia remete exatamente, né, à necessidade da qualidade dessas creches, dessas escolas, e a gente não pode ver dessa forma, a gente tem que mudar a forma de enxergar aí as creches e as escolas, até para exigir uma qualidade a essas creches e essas escolas. Foi muito estarrecedor a gente ter vivenciado, se não me engano, há 2 anos atrás, né, a morte de uma criança aqui em Fortaleza, em uma creche da prefeitura, que caiu dentro de uma força. Isso é inesquecível para mim, né? Eu acho que para muitas outras pessoas também. Mas isso demonstra a situação de precariedade da infraestrutura, dos espaços em que são colocadas essas crianças, né, e adolescentes, e a forma de como a gente tem que enxergar e lutar por uma creche e uma escola pública de qualidade, não só na infraestrutura, mas na valorização, porque é um espaço de muita socialização. Bom, a gente vai falar agora com uma mãe, tá? A Jo é mãe, também é professora, e eu queria que ela expressasse a opinião dela sobre o olhar dela de mãe e de professora sobre a educação em cima dos direitos da criança e do adolescente. Fica à vontade, Jo. Obrigada aqui. Boa noite. Vendo a fala dos 2 primeiros, né, da professora Silvia e do Márcio, assim, eu fico pensando, assim, estou falando primeiro como professora, como os pais são desinformados, né? Apareci tomando abacatada. Sobre o estatuto, né? A gente sabe que existe, né? Talvez alguns pais nem saibam que existe, né? Então, como a gente precisa, tanto como mãe e como professora também, ser informada, né, dessas coisas, né?
dos nossos direitos, né, dos direitos das crianças, né, eu que trabalho com criança, tenho filho adolescente, né, que está no ensino médio, na escola pública, e para a gente saber como lutar, né, como exigir esses direitos, né, e assim, novamente como professora, a gente luta muito, né, nas nossas formações, eu especialmente estou falando por mim, que a gente precisa desse tipo de formação, estudar esses documentos que falam sobre a educação, estudar a fundo, né? Os professores eles precisam conhecer, e sinceramente, a maioria dos professores não conhece, não conhecem o tipo de conteúdo, o que você tem que passar, como é que a educação tem que ser agora, né? Como é que olhar que a gente tem que dar para a escola. Então, eu acho que a gente precisa conhecer. A lei existe, né? Que ampara, né, a criança, que ampara o jovem, que ampara a escola, né, que conduz a escola, que conduz o trabalho como professor, mas a maioria dos professores não conhece, né? Aquele professor que está lá no chão da escola não conhece e a fundo, né? Claro que eu sei que existe a BNCC, né, a gente já teve estudos, mas não aprofundados, né? Eu acredito, por exemplo, um estudo da BNCC com a professora Silvia, uma formação com ela para a gente expor as nossas dúvidas, aprender mais, por que não, né? Então, a educação infantil ela é muito rica de material, né? Eu fiz minha faculdade, eu ainda possuo esses materiais, que é lá eu leio, mas o nosso dia a dia de professor não nos dá essa facilidade, né? As nossas formações elas são mais ligadas ainda à educação bancária, infelizmente, né? E falando como mãe de aluno da escola pública, meus filhos eles estudaram na escola pública a partir do ensino médio, né? Porque eu vi depois do governo Lula, os programas que ele implementou para após o ensino médio, eu vislumbrei assim uma coisa assim espetacular. Então eu quis isso para os meus filhos, né? Não me arrependo. Infelizmente, o ensino médio ele precisa ainda galgar muito. Eu estava falando com uma amiga ontem que a escola, o ensino médio com tempo integral é uma excelente ideia, né? Tudo de bom para o jovem, mas ele foi implementado, ainda está engatinhando, porque a gente vê a boa vontade dos professores, né? Eu fui para a primeira reunião quando meu filho estava fazendo o primeiro ano passado, né? A gente foi para a reunião, né? Teve a recepção do diretor, mas onde ele estuda, né, não tem a infraestrutura para ser uma escola de tempo integral. Eles começou a ser de tempo integral, mas é assim, os alunos estudando e a escola sendo reformada. Então parece que nunca chega ao fim essa reforma, né? Ainda existem salas totalmente trancadas, com entulhos, salas que poderiam ser aproveitadas. Eu vi a professora Silvia falar sobre a tecnologia, a inclusão digital é super importante, né? A gente, quando mudou mudou para a prefeitura, para o prefeito Roberto Cláudio, eu não esqueço nunca do fechamento dos laboratórios de informática, né? E nós estamos perigando também fechar as bibliotecas, né? Então, isso assim, é muito sério, né? Para uma educação que se propõe a ser de qualidade. O que eu vejo muito na escola assim,
os professores se desdobrando, né? Porque, assim, a gente precisa justamente de ter infraestrutura, a escola precisa urgentemente, agora mais ainda, né, com a volta, né, a possível volta, a gente tem que ter mais segurança. Antes, né, já não tinha estrutura, né, e agora precisando de uma estrutura maior ainda para receber essas crianças e nos receber também, né? Então é muito sério, né? Eu sei que houve avanços, muitos avanços, né? Não nego de jeito nenhum, como professora, eu vi os avanços que aconteceram na educação, mas a gente precisa olhar para frente, né? Infelizmente, a gente está num período, né, do nosso país que eu sinto como se a gente estivesse andando para trás, bem para trás, sabe? Bem atrás. E eu fico assim muito angustiada, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, um já terminou o 2º grau, né? E tem o outro que está no 2º ano, né? Acho maravilhosa a ideia da escola integral, do tempo integral para os adolescentes. Eles precisam, né? Não é só ser preparado para o mercado de trabalho, eles têm que ser preparados para a vida. A escola ela precisa ter arte, ela precisa ter cultura. Meu filho é muito ligado nessas coisas de arte, cultura, e ele se envolve muito, né? E eu vejo isso dentro de casa, né? E eu acho maravilhoso. E aí, às vezes, eu fico pensando como seria isso com o investimento necessário, né? O investimento que se os nossos governantes tivessem um olhar bem mais lindo, né? Bem mais bonito para a educação. Mais uma vez o meu microfone fechado. Obrigada, Jo. Uma fala assim muito emotiva e assim me fez lembrar muito do período em que eu fui professora temporária no município, no ensino fundamental, e realmente eu lembro, já eram bem precários os laboratórios de informática, fecharam, né? E aí esse perigo que você coloca em relação às bibliotecas fica bem assustador, a situação da escola. Eu vou ler aqui, eu estava lendo alguns comentários, tá? O Joécio, ele diz assim, ECA, importante marco na garantia de direitos das crianças e adolescentes. O Francisco Silva, excelente debate, assistindo de Quixadá, obrigada, Francisco. O Bodião, boa noite, pessoal, somente agora eu consegui entrar na sala. O Joécio faz um texto muito importante aqui, está inspirado, Joécio, beijão. Ele colocou assim, o necessário fechamento das escolas devido à pandemia da Covid-19, correto, começa a ser reavaliado devido aos planos de retomada e flexibilização apresentados em diversos estados do país. Aqui no Ceará, esse plano iniciou dia 1º de junho e segue nas suas etapas de implementação, com forte pressão do empresariado para a reabertura de escolas e universidades, exatamente. O Setorial de Educação do PSOL, Ceará, se posiciona veemente contra essa abertura, sem antes estudar e planejar todas as condições de segurança sanitária que protejam os professores, eu vou colocar aqui, profissionais da educação, né, para abarcar aí outros setores também, né, que ele coloca aqui, funcionários, estudantes e as famílias também de todas essas pessoas envolvidas na escola, e aí ele complementa, aqui também eu coloquei no meu informe, estou muito indignada com isso aqui, que ele complementa, que é o seguinte, recebemos com muita indignação, nesse dia 16 de julho de 2020, a rejeição do PL 157, que aponta diretrizes para o retorno às aulas presenciais, apresentado pelo nosso parlamentar Renato Roseno, na Assembleia Legislativa do Ceará. O argumento da negação ao projeto é um problema histórico, a resistência dos governantes em aumentar o investimento na educação pública. Excelente, Joécio. A Valéria Alves diz assim, riquíssimos de conhecimento, excelente live, concordo, as diversas visões aqui está, assim, maravilhosa mesmo. A Rebeca diz, Bodião, bem-vindo. E o Bodião diz, fechar laboratórios de informática foi uma iniciativa do então secretário de Educação,
Ivo Gomes. É lamentável mesmo, mas a gente precisa reivindicar uma educação pública de qualidade cada vez melhor. Bom, vamos passar aqui para a próxima fala, tá? Da Lani, da Juventude. A Lani é bolsista do CDVHS. Lani, por favor, expresse a sua opinião sobre essa temática tão importante para todos nós. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer o convite, Ana, para estar aqui debatendo esse tema tão importante que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria também agradecer as falas que antecederam, foi muito bom ouvir vocês. Era vocês falando e eu aqui anotando um monte de coisa, isso é bem legal, eu adoro essas trocas que acontecem. É muito importante, né, a gente comemorar esses 30 anos do ECA, né? É muito importante a gente celebrar que tenha esse estatuto que garante, né, os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas a gente vivendo em um país tão desigual como o Brasil, a gente, infelizmente, ainda consegue perceber que mesmo tendo um estatuto que assegure os direitos das crianças e dos adolescentes, muitas crianças e adolescentes não são alcançados, ou a gente ainda precisa ter uma luta ainda maior para que esses direitos dessas crianças e adolescentes sejam garantidos, né? A gente consegue perceber que ainda não é suficiente que o Estatuto da Criança e do Adolescente garanta, assegure a educação de qualidade, quando o governo em si não consegue cumprir isso, né? Aqui, eu moro no Bonde, né? Moro no Bom Jardim, e a gente, como toda periferia, é muito populosa, e a gente tem muitas crianças e muitos adolescentes, e a gente é muito diverso, né? E aí, o que acontece? Aqui também a gente tem as zonas especiais de interesse social, né? E aí, no meio de vários processos, a gente se pega tendo que lutar por creche, né? Nessas zonas especiais de interesse social, porque ainda não tem, né? Então, muitas crianças estão fora de creche, né? Começam a estudar já numa idade bem avançada, mais avançada quando já estão lá no infantil, né? Às vezes aí fica para trás e tudo mais, porque não teve acesso à creche, né? A gente vive em um contexto de divisão territorial, né? E a gente sabe que não adianta ter uma creche central, porque nem todo mundo vai conseguir chegar lá, né? Então, a gente, quando se fala da ampliação das creches, eu acho que a gente tem que pensar que hoje a gente vive numa fortaleza muito dividida, né? Tanto socialmente falando, como territorialmente falando. Então, quando a gente coloca isso, a gente percebe o quanto muitas crianças são atingidas com isso e o quanto a prefeitura, o município não consegue dar conta disso. Então, hoje a gente tem muitas crianças fora da escola, né? A gente tem um crescimento de evasão escolar muito grande, né? E aí, essa evasão escolar acontece justamente na adolescência. Muitos estudantes não conseguem fazer a transição do ensino fundamental para o ensino médio, né? E aí, essa transição não é feita porque muitos têm que estudar e trabalhar, né? E aí, esse estudante acaba não conseguindo ter acesso à educação, nem de qualidade, nem de jeito nenhum, né? Vai para o mercado informal, né? Vai para a mão de obra barata, para o trabalho precarizado, né? Então, como que a gente, todas as vezes que eu participo de uma live, eu gosto de participar perguntando como que a gente consegue resolver as problemáticas, né? Como que a gente consegue perceber as problemáticas para a gente conseguir caminhar para algum lugar que a gente consiga tirar coisas dali, né? Então, a gente enfrenta muitas problemáticas aqui, né, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí eu me apego muito ao artigo 4, né? Eu acho ele muito bonito, e aí eu fico me perguntando quando que a gente vai conseguir fazer valer ele para as periferias de Fortaleza, né? Quando é que a gente vai conseguir olhar para as periferias de Fortaleza e ver que as crianças estão sendo alcançadas pelas creches, ver que as mães estão podendo ir trabalhar e ter onde deixar suas crianças, né? Quando que a gente vai poder olhar e saber que a gente não vai precisar ocupar a escola, né? Porque eu fui um ocupante em 2016. Quando é que a gente vai não precisar ocupar uma escola para ter direito a um lanche de qualidade, né? A uma escola que não esteja caindo na nossa cabeça. Então, quando eu fico me perguntando muito sobre isso, sabe? Eu fico muito feliz que a gente tenha os 30 anos do ECA e que ele garante tantos direitos, né? É lindo de ver, é muito bonito ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu me pergunto muito quando que a gente vai conseguir estender esses direitos,
né? Quando é que a gente vai conseguir, de fato, porque a escola ela é um lugar muito importante, né? É da escola onde a gente consegue romper, inclusive com dizer, que tem muitos que dizem com a periferia, que é, de lá só sai se for pro presídio ou pro cemitério, né? Tem muita gente que olha para as crianças e adolescentes de periferia e diz isso. E a escola ela é um lugar onde a gente rompe com isso, né? E aí, quando eu digo que a escola ela é um lugar que rompe com isso, é justamente por conta de que a escola ela é um lugar diverso, ou que deve ser diverso, e que deve ser democrático, e que deve ser sem mordaça também, né? Então, esse lugar onde a gente consegue se perceber quanto um sujeito político, é quando a gente consegue perceber, é lá onde a gente consegue fazer os nossos laços, né, de afeto, de amizade, é onde a gente consegue desenvolver o que a gente quer ser, né? E aí, quando nos é tirado isso, quando nos é tirado esse direito de ir, de interagir com outras pessoas, de interagir com os professores, com os estudantes, e viver esse ambiente escolar, a gente acaba ficando para trás. E não é ficando para trás só na alfabetização, né? Não falo só disso. Eu falo que a gente acaba ficando para trás na vida mesmo. Porque a gente já vai para o emprego desqualificado, aí a gente não tem nem o direito de sonhar, né? Porque muitas das vezes a gente disserta o que eu quero ser, né? O sonhar com quem eu quero ser na escola, né? É lá onde a gente percebe isso. Então, quando nos é tirado esse direito, a gente acaba sendo arrancado até o direito de sonhar e de querer ser alguém e romper com esse padrão de que as pessoas da periferia vão sempre para o emprego precarizado, né? Vai ser cadeia o cemitério, o menino não vai prestar para nada, né? E muitas das vezes a gente acaba caindo nesse ciclo por ausência, né? A ausência do poder público, a ausência da prefeitura, né? E aí o que acontece? Acontece que muitas das vezes a professora Silvia Cruz fez uma fala que foi sobre literatura infantil e me fez refletir muito sobre a questão de quanto que... Olha o carro da polícia passando em cima da casa. O quanto que a gente percebe que as crianças elas não têm acesso a isso, né? Não tem acesso a essa literatura infantil porque a gente não consegue ter as bibliotecas públicas, né? Quando tem, é por iniciativa dos moradores ou das associações de moradores do Bonja, né? Aqui, eu pensei que no Pirambu também tem uma, no Mucuripe também tem, e são todas por associação de moradores, são todas por iniciativa de moradores, né? Então, quando a gente fala que a gente defende o ECA, é porque a gente acredita, né, que ele vai conseguir, que ele garante os direitos, e também para que a gente consiga pegar ele e olhar e dizer assim, olha, prefeitura, olha, poder público, olha, Estado, você precisa assegurar esses direitos que já estão assegurados aqui no Estatuto. A gente precisa fazer esses direitos acontecerem. E a gente precisa fazer esses direitos acontecerem num total, é para todo mundo. É que todas as crianças sejam assistidas, né? Então a gente fica aí nessa de que tem creche, né? Tem creche, não tem, né? Não tem. A gente vive uma luta grande por creche, né? Então é isso, assim, é do início, é pelo direito de já conseguir, né? De já conseguir estudar e conseguir sonhar e conseguir ver, né? E aí eu também queria falar um pouco sobre a fala da Josemira, né? Que ela falou sobre a questão da escola de tempo integral, e eu vivi isso no CAIC, e vivi de uma forma muito dolorosa, inclusive, para finalizar, que foi a gente fazendo assembleia no meio da escola, na hora da aula, fazendo jogral, contra o modelo de escola de tempo integral que estava sendo implantado, né? E aí a gente tirou todos os estudantes de sala na hora da aula e tudo mais, para conseguir barrar, né? Porque a escola não tinha estrutura, né? A escola não tinha estrutura para receber o modelo de tempo integral, né? Ela não tinha onde deitar. Até hoje a escola ela ainda é uma escola que está sendo ainda está criando estrutura para conseguir receber esse modelo de tempo integral, mas que ainda não tem, né? Então é isso, né? E aí essa questão da luta, essa questão das lutas por direitos e tudo isso que a gente vai fazendo inclusive parte daí, né? Parte dos estudantes terem direito à educação para a gente conseguir lutar por uma educação pública de qualidade, né? Que não é qualquer educação, mas que a gente precisa ter os direitos da criança e dos adolescentes assegurados para a gente ter uma juventude que rompe com esse sistema que quer que a gente, né, quer que a gente acabe aí com o destino da periferia sendo a mão de obra precarizada, ou nem chegando nessa mão de obra e se envolvendo com crime organizado. Então, é isso, a gente precisa ter esses direitos da criança e dos adolescentes assegurados dentro da periferia também.
Obrigadão, Lani. Gente, é de fato uma discussão necessária, muito rica, as formas de como vocês apresentaram, as experiências de vida, né, e de luta, demonstram exatamente a necessidade da gente lutar por tirar do papel e concretizar tudo isso que foi colocado pela Lani, inclusive agora por último, tá? O quanto a gente tinha para avançar, e infelizmente agora nesse governo, como bem colocou a Jo, né, parece que a gente está retrocedendo de fato, né, quando a gente vê um atual ministro da Educação defendendo a dor, defendendo a violência para o aprendizado, a gente fica realmente chocado, muito preocupado com tudo isso, e, enfim, e a falta de orçamento é algo estarrecedor para todos nós. Gente, infelizmente, a gente já está com 55 minutos próximo do final da live, né? Eu acabei aceitando, eu tenho problema de recusar alguns convites, e principalmente quando vem do interior do estado, enfim. Daqui a pouquinho eu vou estar entrando em outra live com o pessoal lá do Maciço de Baturité, o lugar em que eu nasci, e que eu brinquei de ser professora quando criança, desfilava no 7 de setembro me fantasiando de professora quando criança, e, enfim, eu tenho muito, muito carinho pelo lugar, e acabei aceitando. Daqui a pouquinho eu vou ter que estar entrando, e a Alane também daqui a pouquinho está na live também, enfim. Eu queria que a gente pudesse ir para o fechamento, mas antes disso, tem algumas contribuições valorosas também aqui no bate-papo. Então, além da gente ter os debatedores, né, trazendo essa riqueza muito grande aqui nos debates, tem também as pessoas que estão nos ajudando aqui no bate-papo, e é como eu disse anteriormente, também sou professora de escola pública, o meu filho está na escola pública, e é muito prazeroso ser professora do meu filho, né? Então, eu estava vivendo essa experiência antes da pandemia. Eu acredito que talvez para ele não seja tão prazeroso, porque ter a mãe e a professora ali ao mesmo tempo na sala de aula, talvez seja um pouquinho constrangedor. Mas eu estava vivendo esse momento prazeroso na minha vida, né? Eu sou neta de professora, e falando em retrocesso, a minha avó, ela aprendeu a ler e a escrever e já virou professora, porque naquela época era assim que se ensinava as crianças no sertão, né? Então, sabia ler e escrever e repassava para os outros, para os mais novos. E a minha mãe tinha só o terceiro e quarto normal, era professora de educação infantil, e não tinha com quem me deixar, então eu passava o dia na escola com ela, e quando eu chegava em casa eu brincava de ser professora, imitando a minha mãe. E não tinha como fugir desse caminho, né? Então, a escola faz parte das nossas vidas, de todos nós aqui, né? E a gente sabe da importância que cumpre um papel social para as crianças, né? O brincar, como bem falou a Sônia, enfim, o aprender coletivamente, ele é muito importante, em especial para as crianças, né? Para todas nós. E como eu passei por essa experiência de forma muito intensa, né, por ser filha de professora, então aqui estou também defendendo um espaço democrático, como a Alane colocou, que é tão necessário nas escolas públicas, né, é um espaço também de afeto, de muita afetividade. Não venha ser o ministro dizer que é preciso dor nesse momento para se educar as crianças, porque não é isso que nós defendemos, tá? Então, infelizmente, a gente vai para o fechamento, mas, claro, eu quero colocar cada um novamente, individualmente, para estar expressando aí esse debate tão rico e necessário. Não vou aqui pressionar em relação ao tempo, porque eu acho que as pessoas de lá vão compreender o meu atraso devido a essa pauta tão importante. A live, ela vai ficar disponível aqui no Facebook, no YouTube, a gente vai colocar, e futuramente vamos estar fazendo mais debates como esse. Nós estamos fazendo todas as quintas-feiras, né, mas é muito importante trazer essa temática do ponto de vista do direito da criança e do adolescente, que é quem mais precisa ser enxergado, né, porque é para onde a educação tem que chegar, né, as crianças e aos adolescentes. Por favor, vamos começar com o Márcio. Márcio, por favor, coloca o fechamento aí para esse momento tão importante para todos nós. Certo. Então, na verdade, eu vou destacar aqui o comentário do Bodião no bate-papo, né? Porque ele tratou aqui que a PEC 15, né, que seria o novo Fundeb, vai entrar em votação dia 20 de julho na Câmara dos Deputados. E a gente falou muito aqui de direitos, né, mas a estrutura, a espinha dorsal dos direitos é o financiamento. Então, eu tenho que ter um financiamento adequado para garantir os direitos de uma forma, né, eficaz, e a educação, principalmente, que
necessita de um investimento do Estado, né? Necessita contratar professores, necessita construir escolas, construir, né, creches, berçários, né, com capacidade, merenda, insumos adequados para a educação infantil, como a professora Silvia colocou. Então, acho que a luta pelo direito à educação passa pela luta por um financiamento adequado, né? Então, queria deixar esse destaque, né, e me colocar à disposição. Acho que tem muito debate nesse período, né, o debate do retorno às aulas, que é bastante tenso, bastante problemático, o debate também desse avanço de uma discussão de novas formas de ensino, né, que também traz complicações para os estudantes, para os profissionais da educação. É isso, né? Só ir e agradeço o convite. Acho que o teu áudio está fechado, Karina. Microfone e agora a câmera. Tempos remotos. Silvia, desculpa aí, te chamei de sonha. Estou aqui sonhando acordada aqui com esse debate. Então, enriquecedor para todas nós. Desculpa aí, fica à vontade. Imagina. Bom, eu estava pensando, né, em algumas das passagens da fala da Jo, e eu estava me recordando que muitas vezes, né, na universidade, não só nos alunos da graduação, mas mesmo no mestrado e no doutorado, como nós temos pouco conhecimento das leis, né? Inclusive as nossas leis locais, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos uma resolução do Conselho Municipal de Educação em relação à educação infantil e tem outra em relação ao ensino fundamental. Eu participei do Conselho Municipal de Fortaleza durante vários anos, representando a UFC, e pude participar da elaboração dessas duas resoluções. E eu vejo, assim, estou dando como exemplo, né? Porque, assim, a gente não conhece o ECA, a gente não conhece direito LDB, a gente não conhece direito a nossa própria legislação. A nossa legislação, ela pode nos dar elementos importantes na nossa briga, na nossa pressão sobre o poder público. Isso que a Alane falou tão bem, né? Como é importante a gente se articular, se mobilizar para cobrar, porque todos têm direito, não tem uns têm direito e outros não, todos têm direito, né? No caso aqui, a gente está tratando da educação, mas isso tem a ver também com saúde, transporte, todos essas necessidades básicas têm de ser atendidas pelo poder público. E se a gente conhece a legislação que existe, eu acho que a gente se imune de argumentos bem sólidos para cobrar isso do poder público. Então, eu acho que não só o ECA, mas, por exemplo, só dar um exemplo para não me estender muito. Muita gente não sabe que o número de crianças por professor está regulamentado em leis locais aqui de Fortaleza. Então, se a gente sabe disso, a gente não aceita ter, como muitas vezes acontece, 20 crianças, que dificulta muito o trabalho do professor. Então, acho que a gente precisa conhecer, porque as leis, elas são fruto de um esforço muito grande de muitas pessoas. Muitas pessoas precisaram brigar muito para que leis mais justas fossem elaboradas. E elas devem nos servir, devem nos municiar, vamos dizer assim, se bem que eu não gosto dessa palavra, mas devem nos dar argumentos fortes nas nossas brigas, né, necessárias para garantir esses direitos. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês, agradeço a Karina outra vez e a todos que estão aqui juntos. Obrigada. Eu que agradeço demais a todos vocês. E, gente, eu queria alguns comentários aqui que estão sendo colocados. Tem uma amiga minha que é policial militar antifascista, e eu estou dizendo assim com muita honra, porque é coisa rara, né, infelizmente, mas a gente recebeu hoje uma notícia que ganhou repercussão nacional, né, inclusive sobre alguns policiais, falando das policiais mulheres, né, que elas deveriam cumprir um papel de entretenimento até, né, bem sutil assim, mas é uma forma bem ofensiva que parece mesmo relações sexuais. Ficou subentendido, tá, mas é muito nojento. O áudio foi vazado, tá?
e, sim, quero prestar minha solidariedade às policiais mulheres, né, que nesse momento já sofria antes muita opressão, e eu acho que nesse momento, eu acho que a gente está vivendo uma quebra de braço muito forte do ponto de vista do conservadorismo e dos direitos das mulheres, das crianças, do povo negro e pobre nesse país, né? E aí, tem uma outra fala aqui que eu considero muito importante. A Rebeca diz assim: próxima semana, a Rebeca é uma companheira muito, muito valorosa, que tem me ajudado muito, e tem feito pontes com pessoas, tá? Inclusive, agradeço a ela ter chegado junto a vocês e ter construído essa live. Sem Rebeca não seria possível. Beijão, Rebeca. E ela diz assim: próxima semana tem debate sobre o Fundeb, que vai estar sendo a votação do Fundeb, né? E aí a gente vai estar trazendo esse debate com o Daniel Cara aqui. É muito importante que a gente possa estar ligado aí nessa questão do Fundeb. E eu queria que, por favor, colocasse aí, eu não estou conseguindo ler, a fala do Henrique, do professor Henrique Gomes, que é meu colega de trabalho, e ele diz o seguinte: é muito bom ter o filho na escola em que a gente trabalha, porque, inclusive, os professores que a gente admira também é admirado pelo filho, e é muito bacana, e o Henrique é um deles, tá? Ele diz assim: o novo ministro da Educação do Brasil é Milton Ribeiro, um pastor presbiteriano e militar da reserva. Segundo o próprio, sua tese de doutoramento tem como título Calvinismo no Brasil e Organização, o poder estruturador da educação. Até agora, ninguém achou a tal tese no banco de dados da USP. Um dia desses, esse senhor, entre aspas, afirmou que homem dentro de casa é o cabeça do lar, ele aponta o caminho. Também afirma em seus vídeos de formação, dentre os quais a vara da disciplina, deixa eu esticar aqui, que é um texto grande. Eu não consigo esticar aqui, porque tem espaço mínimo aqui da tela. Bom, queria agradecer a participação do Henrique, tá contribuindo muito no debate, é um debate necessário, muito rico para todos nós, e vamos passar aqui para a próxima pessoa, é a Jo, fazer um fechamento, já estão me ligando aqui de Baturité, mas não tem problema não. Bom, eu queria agradecer, né, não tinha agradecido na minha fala, mas vou agradecer o convite, e estou emocionada porque eu estava reconhecendo, mas eu fiquei assim, porque a professora Silvia, ela foi minha professora, e eu estou assim, emocionada, porque foi uma disciplina que eu fiz aos trancos e barrancos, né, foi optativa para mim, porque eu trabalhava à noite, e foi maravilhosa. E assim, ouvindo ela falando, esse material que eu falei que eu tinha é justamente da disciplina dela, de educação infantil. E que eu levei, quando eu entrei na prefeitura, eu levei o material para as professoras da educação infantil lá, porque era muito rico, né? E eu queria que as meninas lessem, né? Porque era fabuloso, né? Quando eu soube que ela estava também na BNCC, aí eu fico, era minha professora. E já falei com a Rebeca, perguntando, a professora Silvelena, mas ela ainda era minha professora, e era uma das professoras inesquecíveis da faculdade, porque a educação infantil, para mim, era uma barreira, né, pelas crianças serem pequenininhas, né, e ela tranquiliza a gente de uma forma, assim, maravilhosa, né. Eu tive um outro olhar, né, para a educação infantil, né. Mas, assim, queria agradecer, né, a vocês que me deixaram à vontade. É a minha primeira live, eu sou mais de assistir, né, e acho que fica o desejo da gente lutar, né, para que as coisas aconteçam, né, lutar e uma hora acontece, né, e que isso tudo vai passar, se Deus quiser. Obrigada. Obrigadão. Lani, agora é com você. Ai, gente, eu vi que a Catarina tá aí, né? Não podia deixar de dar um cheiro para a Catarina, que foi companheira das ocupações das escolas, né? Que a gente esteve junto aí nessa luta pelas ocupações. E o Bodião também, que é quem tá sempre aí empurrando para fazer cursinho e entrar na universidade. Né? Um cheiro, eu fiquei mais nervosa quando eu vi que os dois estavam aí.
Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente se articular e lutar e fazer com que esses estatutos, essas leis que já foram aprovadas e que asseguram os direitos, elas consigam assegurar os direitos de todos, que elas alcancem a todos, que elas contemplem a todos, né? A gente precisa ter um olhar especial para as periferias de Fortaleza, para as crianças da periferia, para os adolescentes e jovens da periferia. Né? Não é da mesma coisa, a gente precisa ter um olhar especial, sim, é um olhar mais carinhoso, sim, é com mais políticas públicas, né, com políticas públicas efetivadas, né? Então, eu acho que é isso, fica aí a vontade da gente falar mais sobre esse assunto, para que a gente consiga encontrar saídas, né? É muito importante a gente ter esse momento, a gente conseguir dividir e partilhar, né, das diferenças e conseguir perceber o quanto que o Brasil e a nossa Fortaleza ele é tão desigual e que muitas das vezes algumas coisas chegam em uns, não chegam em outros, e que a gente tem uma enorme, longa luta pela frente para conseguir assegurar o direito de todo mundo, né? E para assegurar que esse direito chegue a todos, né? E fazer esse artigo 53 do direito à educação ser efetivado da melhor forma possível, que a gente consiga ter educações públicas gratuitas, de qualidade, diversas, democráticas e com a merenda boa, por mim não encher o bucho, porque muitas das vezes o único lanche que a gente tem é o da escola. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Isso mesmo, Laine, importante é que a Silva colocou, né? A creche, a escola tem um papel fundamental no ponto de vista, não é educação apenas, socialização, tem garantir a saúde, esporte, alimentação, né? Muita criança não tem em casa, a escola pode oferecer. Gente, tá maravilhosa a discussão, foi muito bom conhecer algumas pessoas que eu não conhecia, o Márcio eu não conhecia, a Gil eu conhecia, a Silvia já, a Laine também, mas enfim, muito bom mesmo esse debate, muito rico, necessário, eu acredito que a gente precisa pautar mais vezes, tá? É necessário que a gente levante a bandeira, e principalmente nesses tempos de retrocesso, como bem colocou a Ju, tá? Então, muito carinho por ouvir todos vocês, foram falas muito, muito ricas mesmo, muito importantes. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite, cada um de vocês, um beijo bem grande. Muito obrigada também a quem nos assistiu, tá? Boa noite a todas e a todos. E estamos juntos por educação pública de qualidade, para garantir os direitos da criança e do adolescente, que a gente quer um Brasil melhor, um país melhor, e as nossas crianças e adolescentes felizes, né? O mínimo que eles merecem é serem felizes. Obrigada, gente. Boa noite. Tá? Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Tchau, tchau. Tchau.